Olá, espero que estejam todas e todos bem. Eu quero falar um pouco sobre essas adequações com as estações, com o clima, logo depois desses posts sobre o outono, de acordo com as medicinas tradicionais. Bom, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que é interessante como essas recomendações da sazonalidade, da adequação da conduta, da alimentação, do estilo de vida, de acordo com as estações, aparece no começo, né, desses textos clássicos para o Ayurveda, para a medicina chinesa. Na medicina tibetana aparece num capítulo um pouco mais tardio, né? Os capítulos que vêm antes vão falar um pouco da embriologia, das partes do corpo, né? Do porquê que a gente adoece, como que a gente se mantém saudável, e aí que vem a rotina diária, né? E depois a rotina sazonal, e depois disso que vai falar da dieta, das terapias, né? E condutas terapêuticas, diagnóstico e tudo mais. Então ainda, né, ainda tá, mesmo na medicina tibetana, num começo ali. Mas no Ayurveda e na medicina chinesa isso tá logo nos primeiros capítulos. E isso é interessante porque a gente está falando de condutas de manutenção da saúde, né, que estão antes ali de todo esse entendimento do adoecimento e de como tratar. Então, essas condutas, elas não podem passar por cima das recomendações individuais, da personalização que a gente pode fazer e deve fazer, né? Então, as características individuais, tanto constitucionais quanto também condições específicas de saúde, né, doenças, coisas que estiverem acontecendo com a pessoa, tudo isso vem antes. Não que a pessoa não deva fazer uma adequação à sazonalidade, mas precisa primeiro considerar essas características e necessidades individuais. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu acho interessante é no caso da medicina chinesa, né? Que essas recomendações, nesse primeiro momento em que elas aparecem, falando da sazonalidade, elas são muito num sentido de aproveitar a energia da estação, né? Aproveitar a energia, né, do Yin e do Yang como se manifestam naquela estação, num sentido de captar mesmo essa energia, né? Isso eu até gostaria de trocar uma ideia, né, com os praticantes de Ayurveda para saber como que vocês veem isso, porque me encanta, né, essa visão da medicina chinesa, que eu entendo que tem uma relação um pouco diferente das forças, né, quando pensa no Yin e no Yang, numa relação de interdependência deles, né, como se fosse um sistema fechado, que quando um aumenta, o outro diminui, né, e que a gente não vê tanto isso na nossa prática do Ayurveda em relação aos doshas, que claro que também são interdependentes, com o tempo cascateia, né, o desequilíbrio de um ou de outro, porque o corpo é um todo integrado, não poderia ser diferente, mas no Ayurveda a gente vai vendo muito essa exposição às qualidades, né, do frio, do calor, da secura, da umidade, e isso tende a aumentar de uma forma geral. Então eu acho interessante salientar essa diferença, né? Que na medicina chinesa eu acho muito bonita essa captação da energia, né, cósmica, né, de como que está o universo, que propriedades que ele está nos oferecendo e que a gente deveria se nutrir dessas propriedades, né? O meu professor de medicina chinesa, o Edgar, comentou inclusive, né, que a gente estava estudando no curso do Imperador Amarelo, né, sobre essa captação do sol, que tem uma recomendação no verão, né, de nunca ser suficiente receber a energia do sol, e ele mencionou o quanto que, claro que descartando uma condição de insolação, disso ser excessivo mesmo, e a gente claramente vê um prejuízo, o quanto que, por exemplo, captar essa energia do calor do sol, ela é mais benéfica do que outras formas de aquecer, né?
por meio de plantas ou da atividade física e outras formas. E é interessante pensar nisso, né? Porque é um estímulo não só natural, e claro, as plantas também são, e se mover, né, também é natural, mas ela tá lá, tá dada, né? Num sentido de que não tem um erro nisso. Mas claro que a gente pode, pelas nossas escolhas, se expor a isso de uma forma equivocada, fritar no sol e ter uma insolação. Então sinto que o limite é individual e cada um vai identificar ali. Opa, minha câmera tá caindo. Vai identificar ali o seu limite, né? Um outro ponto que eu acho interessante é a gente pensar na adequação do contexto, né? Então, é claro que existe uma recomendação para o verão, né, para o outono, para o inverno, para a primavera, mas a gente não pode ficar seguindo ali um texto sem contextualizar esse texto, né? Então, se eu tô num dia frio e úmido dentro do inverno, dentro do outono, é claro que eu vou me comportar de uma forma que é diferente de se eu estiver num dia quente, né, e seco dentro do outono. Então, no fundo, existe uma compreensão geral da energia e do movimento dessas estações, né? Mas a gente precisa se basear no que a gente está percebendo, né? E não num texto, né? Então a gente vai continuar seguindo ali o que está sendo apresentado para a gente em termos de qualidades, de gunas, das propriedades, né? Então nos últimos 3 dias aqui em São Paulo, a gente tem tido bastante frio, né? Lembrando que essa oscilação é natural do outono, a gente está vindo do verão para entrar no inverno, então tem mesmo uma descida de temperatura e o outono se caracteriza por essa oscilação. Mas ainda assim, a gente pode refinar, né, a nossa conduta para um dia, pode e deve, né, refinar a nossa conduta para um dia que de fato está mais quente ou mais frio e procurar identificar o que o nosso corpo está pedindo, qual é a nossa necessidade naquele dia específico. E nesse sentido, a última coisa que eu quero salientar é a diferença, né, das estações e das características das estações que aconteciam, por exemplo, no caso do Ayurveda, na Índia, né, e que acontecem agora aqui pra gente. Opa! Então, né, na Índia, quando a gente vai ler ali nos textos de Ayurveda, as descrições, esses textos antigos, as descrições das estações, a gente está falando de um outono que ele é seco, né? De um outono e de um inverno que são secos. E isso é diferente do que acontece aqui em São Paulo. Então, é lógico que a gente precisa ver o que está acontecendo em cada lugar, qual que é a tendência da região que a gente está. Não consigo falar do Brasil como um todo, mas aqui em São Paulo a gente tem, né, diferente desses textos, do que está relatado nos textos do Ayurveda, por exemplo, a gente tem um outono e um inverno secos, né? E a gente tem uma umidade bem tipicamente começando já no começo do verão e um verão bem úmido. Isso é diferente do que é apontado como as estações lá na Índia, nos textos do Ayurveda, né? E não podia ser diferente, a gente tá aqui no Brasil, no caso aqui em São Paulo, né? Então, a gente viu nos textos da medicina tibetana, que tem uma influência muito grande do Ashtanga Hridaya, que é um texto do Ayurveda, e a gente viu nos textos do Ayurveda também esse acúmulo do calor que acontece e se manifesta no outono, né? Porque a gente ainda tem um calor importante acontecendo no outono que perdura, né? A gente já teve o calor do verão e perdura um calor no outono, e tem também as chuvas do fim do verão que mobilizam muito o nosso corpo. Então a gente encontra esse relato nesses textos do Ayurveda e da medicina tibetana desse calor
prejudicial, né, que ainda acontece no outono. E não é que a gente não vê isso acontecendo aqui, a gente vê bastante, né, dessas manifestações do excesso de calor no outono. É muito comum, por exemplo, a gente fala disso, né, os surtos de conjuntivite que acontecem no outono. Então isso, né, lembrando ali dos olhos serem uma sede de Pitta, do calor, na própria medicina chinesa a gente tem o fígado, né, se abrindo nos olhos. Então isso acontece, sim, né? Eu abri umas perguntinhas na semana passada e várias pessoas relataram que notavam o calor em si mesmas, né, agora, nessa fase de outono, mas muitas também não notavam isso. Então, eu sinto que, pensando que a gente aqui tem essa característica de um verão tipicamente úmido e quente, né, é muito comum a gente ter uma antecipação do que seria esse agravamento de Pitta aqui pra gente, né? Ou seja, eu acho que a mensagem geral é observar o que está acontecendo no ambiente, né? De onde a gente está, quais são essas características e considerar isso quando a gente faz essa leitura, né? Quando a gente busca essas informações nesses textos clássicos das grandes medicinas. E principalmente procurar cada vez mais se aproximar dessa leitura do nosso corpo, né? E confiar nisso e experimentar isso, né? Identificar quais são as necessidades do nosso corpo em dado momento e procurar atendê-las. Claro que contando com essa sabedoria incrível, né, das medicinas tradicionais, que vão trazer aí pra gente essas informações do que está acontecendo e de quais são boas condutas para esse momento. Deixar aí nos comentários as impressões, sensações de vocês sobre tudo isso.